O que a prisão do general Braga Neto diz? Começa agora, JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente. Olá, meu parceiro, Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre, como vai? Tudo bem, amigas, amigos? Começando mais essa semana, uma semana, aliás, que parece que nem terminou, porque o final de semana foi movimentadíssimo do ponto de vista político. A gente teve no sábado a prisão do general Braga Neto, que não é nada menos do que um general 4 estrelas. Para vocês entenderem, é o grau máximo da carreira militar para quem está no Exército. E Braga Neto, além de ser um general de 4 estrelas, teve muitos momentos de prestígio no Brasil. Foi até o interventor militar do estado do Rio de Janeiro, num período muito complicado da segurança pública. Depois, no governo do presidente Jair Bolsonaro, teve posições de destaque e acabou, inclusive, compondo a chapa com Bolsonaro no cargo de vice-presidente. Neste momento, o Braga Neto está preso no Rio de Janeiro. A Polícia Federal foi até a sua casa em Copacabana. Ele está, obviamente, num quartel militar, com as condições de prisão que são dadas a um general de alta patente, um general, aliás, um oficial de alta patente. De qualquer maneira, o que interessa é que Braga Neto, fora do cenário cotidiano, seja no Rio ou em Brasília, ele traz muitas informações. A prisão de Braga Neto fala por si. Muitos recados e rumores são transmitidos através deste momento. É isso que a gente quer falar um pouco hoje, né, Rodolfo? Pois é isso aí. Começando pelo próprio fator da prisão, né? Trata-se da primeira vez que um general de 4 estrelas, que é alguém com essa patente, é preso por determinação da justiça comum na história do país. Isso já fala muito, quer dizer, nós somos um país que durante muito tempo viveu essa questão de certa tutela militar. A própria proclamação da República foi um movimento militar. Depois nós tivemos diversas outras situações desse tipo, o golpe militar em 1964, quer dizer, os militares sempre muito envolvidos nas questões políticas e sempre um certo temor com relação a isso, que fazia com que, de certa forma, houvesse alguma forma eles fossem preservados, né, e julgados somente por eles mesmos na justiça militar. Então é a primeira vez que um militar nesse grau acaba preso. E aí você tem, né, Alexandre, diversas outras consequências aí que desde o sábado a gente vai percebendo acontecer. Algumas pessoas imaginam que essa prisão possa vir a galvanizar essa direita. Quer dizer, você tem ali alguns movimentos no sentido de dizer, mas essa prisão era mesmo necessária, tal, quer dizer, que tipo de obstrução à justiça ele poderia fazer. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem nesse sentido. Mas, por outro lado, o que se percebe, aí talvez acho que num grau até maior, várias tentativas a essa altura de descolamento de movimentos aí, de setores aí mais ligados aos grupos de direita dessa situação. Isso daí vai se repetindo. Então, o que a gente viu? Dentro das Forças Armadas, pessoas dizendo o seguinte: o general Braga Neto, a essa altura, já não era mais um militar, já era um político, estava afiliado ao PL, o que ele fez, então, não envolve a instituição militar. Já uma tentativa de descolamento. Até dentro da bancada do agro, que agora aparece como financiadora do golpe. Pessoas dentro da bancada do agro dizendo, se algumas pessoas se envolveram nisso, não pode generalizar, os empresários do agronegócio e tal, não é todo mundo. Outra tentativa de descolamento. E mesmo ali no movimento político, muitos movimentos, muitas discussões aí, já no sentido de que talvez seja o caso de fazer um certo distanciamento desses grupos mais extremados. Então, muitas conversas internas, até dentro do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, no sentido de talvez buscar posições mais ao centro, uma coisa que se ensaia, embora ele mesmo não confirme, é um movimento em Maceió
de um dos 4 prefeitos que foram eleitos pelo PL de capitais, o prefeito João Henrique Caldas de Maceió, conhecido como JHC, que estaria negociando uma mudança para o PSD. Ele nega que esteja mudando para o PSD, mas ele mesmo diz que é preciso sair das posições extremadas, que é preciso dialogar com todo mundo. Ou seja, então, em diversos momentos você vai percebendo isso. Quer dizer, à medida que essa coisa vai agravando, vai chegando em determinados nomes, e agora nós chegamos a um nome muito próximo ali, né? Candidato a vice na chapa do Bolsonaro, você vai vendo em vários lugares movimentos aí de descolamento dessa coisa. Quer dizer, todo mundo querendo se esquivar do problema, essa é a grande verdade. E a história do agro apareceu justamente na delação de Cid, que é o pedaço, ou pelo menos o trecho, que teria motivado, inclusive, o Braga Neto a conversar com o pai do próprio Cid para pedir justamente que o Cid não continuasse com as delações. A grande questão que envolve essa prisão e que foi colocado como obstrução de justiça, é importante que a gente esclareça quem está do outro lado, é que Braga Neto, através dos seus relacionamentos, e ele, obviamente, dentro do meio militar, é um homem respeitado, o general de 4 estrelas, e estaria usando os relacionamentos para evitar que Cid, que é justamente o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e que tem a famosa delação premiada, continuasse a contar novos fatos. Porque neste momento Braga Neto estava justamente com o risco de ser mais envolvido na trama do que já estaria. Então era uma forma de, entre aspas, calar Cid. E justamente nesse trecho o Cid teria dito que Braga Neto estava realmente no planejamento de todo aquele plano de tomada do poder, inclusive sabendo do plano Punhal Verde Amarelo, que cogitava o assassinato da chapa vencedora e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, e que até estaria recebendo dinheiro do pessoal do agro. E aí, nessa hora, o pessoal do agro também se esquiva, ou seja, a direita se esquiva, os financiadores se esquivam. Agora, a pergunta, Rodolfo, é como é que vai ficar Jair Bolsonaro? Porque em Brasília também já se fala nos bastidores que a prisão do ex-presidente é dada como certa. É claro que, por se tratar de uma figura tão importante, um ex-presidente da República e com apoio popular expressivo, não se fará nada que possa colocar amanhã em suspeição a própria prisão. Então eles querem fazer com que seja todo o trâmite jurídico completo. A Justiça Federal, através do Supremo Tribunal Federal, faça o julgamento, mas é dado praticamente como certo. Jair Bolsonaro seria preso no final do ano que vem. Jair Bolsonaro preso, os militares acuados, nenhum novo nome da direita e os seus apoiadores financeiros, como o setor do agro, não mais colocando dinheiro, a pergunta que se faz é, qual a alternativa da direita? Pois é isso aí. Você vai vendo aí esse quadro ficando bastante incerto, né? Preso ou não, Jair Bolsonaro nesse momento já é inelegível, então não seria ele. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse nesse final de semana que ele não será candidato à presidência, que vai disputar a reeleição ao governo de São Paulo, que isso é um nome, que se não for Bolsonaro, um nome indicado por ele. Mas é isso, vai ficando um tanto quanto incerta a situação. E é importante, talvez, a gente fazer aqui um esclarecimento com relação a essa coisa ali que disse o Bolsonaro, né? O Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que não fazia sentido imaginar que o Braga Neto estaria tentando interferir nas investigações, porque esse inquérito já foi concluído pela Polícia Federal. Bom, há um inquérito que já foi incluído de fato pela Polícia Federal, já foi concluído de fato pela Polícia Federal, inclusive esse inquérito indiciou o próprio Bolsonaro, mas isso não significa que as investigações terminaram, né? A gente lembra que na verdade agora já tem 3 inquéritos envolvendo o Bolsonaro, esse aí dos atos antidemocráticos, o outro sobre a falsificação de vacina e o outro sobre a venda das joias, e nesses 2 inquéritos aí, esses outros, da vacina e das joias, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, não concluiu ainda a coisa. Por quê? Porque pediu mais investigações. Então, o fato de o inquérito estar concluído não impede que se peça mais investigações. E mesmo depois que esse inquérito viesse pela Procuradoria-Geral da República transformado em ação penal,
e os envolvidos tornados réus, isso também não termina a investigação. A investigação prossegue no curso do processo. Então, em tese, em qualquer um desses momentos, alguém pode, e aqui eu não estou afirmando que fez ou não fez, só estou dizendo que alguém pode, de alguma forma, tentar obstruir investigações. Mas até por isso mesmo, Rodolfo, a gente tem que encerrar, mas a preocupação é muito grande, tanto da PGR, quanto do Supremo, como da própria Polícia Federal. Você está mexendo em pessoas muito fortes e importantes e que estavam até muito pouco tempo com o destino da nação nas mãos. Então a preocupação é justamente dar o que eles chamam de robustez. Eles vão investigar muito mais. O que eles querem é ter certeza que na hora de fazer um indiciamento ou até um julgamento, que isso está respaldado em provas que não podem ser questionadas, porque a gente sabe que, obviamente, a defesa do presidente Jair Bolsonaro e de quem está ao redor dele neste momento é de perseguição. Então, o outro lado tem que fazer o quê? Mostrar que não há perseguição, que há realmente comprovações. Mas é um episódio que marcou o final de semana, mas não vai terminar por aí. Daqui a gente tem que terminar o nosso conteúdo, que nós já estouramos muito tempo agradecendo a sua audiência. É isso aí. E então, pedindo a você que comente aí embaixo o que você acha disso tudo. Só fazendo um último comentário, a verdade, você deve estar percebendo que a cada capítulo dessa história as coisas vão se aproximando mais. Então a gente pergunta, o que você acha disso tudo? E deixa aquele convite. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até amanhã.